Olá, tudo bem? Aqui é o Biel. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te colocar na seguinte situação. Imagine um ambiente moderno, em que há um sistema de guildas, como se fosse um jogo de RPG ou algum anime, alguma obra com a temática medieval, no qual você tem algumas classes e você consegue separar os membros dessa guilda através de ranks, indo de E até o S, no qual E é o pior e S é o melhor. Sistema padrão, afinal, não é a primeira vez que vemos isso. Entretanto, o problema acaba sendo justamente esse. Quão genérico um anime pode ser? Bom, hoje o tema vai ser sobre Solo Leveling. E recentemente saiu um trailer novo e eu queria falar sobre ele, né? Afinal, eu já li Solo Leveling. A primeira coisa que a gente precisa saber de Solo Leveling é que, ao contrário de muitas obras que eu falo, que eu assisto, que eu acompanho, é uma obra coreana, o que é um pouco incomum. Porém, Solo Leveling vai contar a história de Sung Jin-woo? Vou chamar ele de Jin-woo. E ele é um caçador, que é o equivalente aos guerreiros ou os aventureiros desse universo. Só que, como eu disse, esse universo ele se tempo atual. Nós vemos prédios, carros, polícia, a política, tudo da maneira como nós encontramos hoje em nosso universo. Só que com esse tema de fantasia a mais. O que aconteceu é que um certo dia houve meio que um embate de dimensões e duas dimensões se fundiram, o que trouxe esse conceito da fantasia para o nosso universo. E quando isso aconteceu, algumas pessoas passaram a ser escolhidas para transitar entre esses espaços, e eles são conhecidos como caçadores. Jin-woo é o caçador mais fraco. Para que haja segurança desses caçadores durante suas incursões, eles precisam ir em grupos, só que eles precisam ir com grupos de pessoas de níveis diferentes, né, de classes diferentes, para que tenha um equilíbrio entre eles e que a vida deles não corra um risco. Dessa maneira, ele acaba sempre indo com gente mais forte, que é para ele equilibrar. E assim, uma coisa que dá a entender é que você não consegue sair de um patamar e ir pro outro. Se você começa no E, você vai ficar eternamente no E. Se você começa na classe S, você vai ficar eternamente da classe S. Numa dessas incursões que nós somos apresentados, essa dungeon em específico, ela é uma dungeon... Ela é dungeon, se eu não me engano, dos deuses antigos, alguma coisa sobre... com essa temática assim. Quando eles chegam lá, não acontece muita coisa. E os caçadores de níveis mais altos até falam, tá tranquilo. Eles encontram apenas estátuas. Eventualmente, eles descobrem que essa estátua é um dos bosses dessa dungeon. E assim, os bosses da dungeon, eles servem pra manter a dungeon no universo. Quando o boss é destruído, a dungeon também sai. E eventualmente, de tempos em tempos, acaba aparecendo uma dungeon nova em pontos específicos. E elas têm níveis diferentes, né? Níveis e estruturas diferentes, cada uma com desafio e tudo mais. Eventualmente eles descobrem que essa estátua, que esse chefe, ele é de um nível um tanto quanto mais alto do que eles esperavam. Já que são todos caçadores de níveis E, D e no máximo um C, eles teriam muito problema para acabar lidando com esse chefe, né? Eventualmente eles acabam encontrando uma escritura que como se fosse um puzzlezinho para eles resolverem, que acaba mudando a situação do boss e tudo mais. Só que de qualquer maneira tudo vai por água abaixo. Até que a única situação possível é o Jin-woo acabando, o Jin-woo que ele escolhe distrair todas as criaturas do ambiente para que os outros consigam voltar. Esse plano dá certo, só que assim, só que é um plano no qual ele não esperava voltar vivo. Ele iria dar a vida dele em troca da vida dos outros para salvar todo mundo. Quando ele é o único que fica lá, por conta dessa atitude que ele toma, ele acaba sendo abençoado com o poder dos deuses. Então, a mecânica do quadrinho acaba ficando um pouco diferente. O que acontece? Ele volta vivo, só que ele volta com algumas mudanças. Ele acaba voltando com um sistema visual e ele acaba recebendo meio que umas tarefas diárias para resolver. Basicamente, o que ele tem que fazer é o treino do Saitama. Com isso, ele vai ganhando pontos de stats e ele consegue alocar isso da maneira que ele acha melhor. Só que a única diferença é que ele é o único. Ele, quando começa a mudar os pontos de status dele, ele começa a subir na categoria, ele começa a subir de ranking de caçador. E é por isso que o nome da obra é Solo Leveling. Aparentemente, nenhuma outra pessoa é capaz de fazer isso no mundo. Isso é basicamente o primeiro arco, assim. Eu sei que são cerca de 10 capítulos do manhwa, só que eu não imagino que seja adaptado. É um spoilerzinho, porém é um spoiler fraco, né? É só pra colocar vocês nesse universo e tudo mais, pra saber como funciona como é harmonizado essa fantasia com o nosso mundo. E assim, eu tenho um problema muito grande que é escalonamento de poder. E eu percebi que muito manhwa tem esse problema. Tower of God tem esse problema, God of High School tem esse problema, Solo Leveling tem esse problema. Ou seja, ele sobe de poder muito rápido e as coisas tomam proporções enormes de maneira muito rápida. Em Tower of God,
protagonista, ele fica tão forte que um dia ele tá voando e lutando contra naves num céu. Em God of High School ele fica tão forte porque ele mata 10 deuses, que ele precisa mandar um clone dele, porque ele tá preso nessa dimensão que ele matou os deuses, para que o renivelamento seja feito. E esse clone é muito mais fraco do que ele. Ele começa a se deparar com caçadores de classe S, só que ele é muito mais forte do que todos eles. Eu diria até que ele é muito mais forte do que todos os caçadores de nível S juntos. Fora que ele também tem um pequeno problema que ele faz multiclasse, né? Ele tem mais de uma classe ao mesmo tempo. O que isso significa? Ele é um caçador, que ele é como se fosse um guerreiro, mas ele também tem magias, ele também pode... Ele tem um poder que é de roubar a alma de criaturas que ele mata e transformá-la em minions, né? Escravos e tudo mais, em summons, né? O que é um poder legal. Se ele fosse apenas um mago, mas ele não é um mago. Ele também é um ladino. Olha só. Eu acho que a única coisa que ele não é tank healer. O resto ele faz tudo. Esse é um dos meus maiores problemas com o solo leveling. Porém, o final do solo leveling me agrada. Não vou mentir, o final do solo leveling me agrada muito. Se você gostar da obra, vai atrás. Eu sei que tá sendo lançado até no Brasil, não sei por onde, perdão. E eu acho que vale a pena acompanhar. Ele é um genérico, mas ele... Assim, outra coisa que me incomoda um pouco é que ele muda de tal maneira que um dia até a irmã do Jinwoo pergunta: nossa, mas você não tá diferente? Ele só fala: não, sempre foi assim. Aí ela fala: então tá tudo bem. Tipo, ele muda fisicamente, ele fica mais alto, ele fica mais forte. E ele corta o cabelo também, o que é a maior diferença dele, por incrível que pareça. As pessoas só se ligam no cabelo que ele corta. A única diferença dela é que se passa num misto do nosso universo com fantasia. Você joga isso num outro e acaba meio que funcionando pra isso. Mas assim, se você gosta de um shonenzinho assim, porque não é diferente de um shonen qualquer. Ele é... Querendo ou não, ele é mais um, né? Se você gosta dessa temática de jovens que super fortes e tudo mais, que acabam tendo que lidar com poderes, com criaturas incríveis, na verdade, cara, vai fundo. Essa é mais uma obra que você precisa ver e ela não é japonesa. Você pode ver isso em tantas outras mídias e, tipo, aproveita uma obra coreana, diferente do comum, sei lá. Mas agora, se você já não é muito chegado a shonen, você não vai perder muita coisa, não. Sendo bem sincero. Você vai achar que isso não te agrada, vai ser só entediante, e é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais coisa pra falar sobre Solo Leveling. Eu falei um pouco da história, do começo, né, da história. Enfim, se você acha interessante, fala o que você acha. Se você gosta, não gosta. Se você tem uma obra parecida, só que melhor, pode falar também qual que é, né? Eu acho bem válido esse tipo de coisa. E, novamente, eu sou o Biel e até mais.